Bom dia, pessoal. Vamos esperar a galera entrar aí. Ainda tô acreditando que vai ser aula de espanhol, hein? Espanhol? Não é a minha aula, não? Não, é por causa que tá escrito El Niño. Entendi a piada. El Niño e la Niña. Bom dia, Laura Maria Cunha Vale. Bom dia, Tainara Gonçalves da Silva Rodrigues. Tá todo mundo? Bom dia, professor. Estão bem? Estão bem? Suavidade na nave? Meus amores lindos, nós vamos hoje concluir. Olha, William Shakespeare também, né? Hoje nós iremos concluir o último problema ambiental, sim, manitos, né? Nós iremos concluir esses problemas ambientais falando de El Niño e Laninha. Abram Bernoulli, eu acho que é página 29, se não me engano, se não estiver enganado. Deixa eu só confirmar aqui. El Niño e Laninha. Vamos lá? Estão com o livro aberto aí? Deixa eu introduzir logo aqui. O que é o El Niño e o que é Laninha? A palavra El Niño, página 33, né, Tainara? Muito obrigado. O fenômeno do El Niño, ele é assim chamado porque ele acontece nas vésperas do Natal. É o início do processo, então. E como é o início do processo e é nas vésperas do Natal, deu-se o nome de El Niño em homenagem ao menino Jesus. Por isso que muitos países ainda utilizam, né, a expressão Laninha, que é o contrário, mas alguns poucos países utilizam a expressão El Diablo, né, porque eles consideram El Niño, que é Jesus, e El Diablo, que é o contrário, né, de El Niño, logicamente, seria, né, o contrário do menino Jesus, que é o El Niño. Eles usam a expressão também El Viejo, o velho, né, que é o contrário de Laninha, e usam a expressão também Laninha e El Niño, que é a mais conhecida e a mais comum delas. Então, são fenômenos que se opõem. Mas a expressão vem cunhada, porque é nas vésperas do Natal, e aí você dá a nomenclatura de El Niño. Então, deixa eu explicar aqui para vocês, basicamente, fazer uma introduçãozinha para que vocês entendam o gráfico. Depois eu vou mostrar para vocês um site que vocês vão utilizar para estudar esse conteúdo de El Niño e Laninha. Então, deixa eu compartilhar primeiro aqui uma anotação que vai ser muito importante. Pronto. Então, aqui nós vamos ter o continente americano, certo? Vou fazer aqui, não vou botar ele mais para o meio, tá? Só um segundinho. Parei, né? Onde dá aula remota é isso aqui, ó, que eu vou fazer. Espera aí, só um segundinho, meus amores. Pronto, ó. Olha como eu desenho bem, gente, ó, presta atenção aí. Eu passei o final de semana todo treinando para chegar a esse nível de desenho aqui. Gostaram? Perfeito, não tá meu mapa? Caramba, tá perfeitão. Parabéns. Perfeitão, valeu. Aí, olha só. Obrigado. Nós temos que levar em consideração aqui, o protagonista do El Niño e Laninha é esse aqui, que é o chamado Oceano, Oceano Pacífico. Já pararam para pensar que o cara que botou o nome desse Oceano Pacífico, ele foi bastante irônico? Porque o Oceano Pacífico, ele concentra 90% dos furacões internacionais, né? Aliás, furacões não, dos vulcões e terremotos. O Pacífico é calmo, né? Então, o cara que realmente ironizar. Que é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, lembra? E aqui nós temos uma linha, que é a linha do Equador, certo? Bem, o que acontece é o seguinte, vamos pensar aqui, né, que eu tenha os ventos alísios. Os ventos alísios, eles vão sair desse ponto aqui, eu vou imaginar que aqui seja 30 graus norte, certo? Deixa eu só voltar aqui, tá? E 30 graus sul aqui embaixo. Os ventos alísios, devido ao movimento de rotação e o desvio de Coriolis, eles vão se deslocar nesse sentido aqui, ó, que é o sentido nordeste e o sentido sudeste, né? Então você vai ter esse perfil aqui de deslocamento, ó. Se nós pararmos para observar,
os ventos alísios vão empurrar do sentido leste para o sentido oeste. Conseguem perceber isso aí? Junto à linha do Equador? Porque devido à inclinação e desvio de Coriolis, eles vão sair sempre da posição mais leste e empurrar no sentido oeste, correto? Correto. Se eu imaginar, portanto, aqui uma piscina, um tanque, né, que é o exemplo que o INPE dá, que é o material que eu falei para vocês, e imaginar, né, um oceano em um outro perfil. Deixa eu só colocar aqui esse outro perfil. Então aqui nós vamos ter o oceano com o seu nível básico. Agora eu vou acrescentar desse lado aqui um ventilador. Só colocar aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu botar aqui essa mesa muito pequena. Ou eu que sou grande também, não sei. Mas vamos lá. Vou botar aqui o ventilador, certo? Bonitinho, tá? Tá aqui o ventilador soprando desse lado de cá. Qual é a tendência a acontecer? É isso aqui, ó. Você vai ter o empurrar do oceano nesse sentido. E o que é interessante, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? À medida que o vento alísio vai soprando de leste para oeste, né? Linda, né? É porque essa arte aqui é barroca, cara. Dualismo, tá ligado? É o bom e o ruim no mesmo, no mesmo mapa, tá? Aqui observe o seguinte. Você vai ter, portanto, né, um deslocamento. Então, à medida que o vento alísio vai soprando no sentido leste-oeste, você vai ter esse desnível. O que rola é o seguinte. Essa área que vocês estão vendo aqui, que é a superfície quente, vem para essa parte aqui do oceano, né? Ele vai ser empurrado para a região da Indonésia. E, à medida que eu empurro a superfície, eu vou dando espaço para que a água do fundo do mar suba. Vocês sabem como é o nome desse fenômeno aqui, que a água sobe? Alguém sabe o nome? Certo, não sei. Talvez seria inversão térmica, mas não. Não, É inversão térmica é atmosférica. Esse fenômeno aqui chama-se, deixa eu botar aqui, ressurgência. Não fazia a menor ideia. Pois pronto. Então o que que rola? Né? Você vai empurrar o ar aqui de baixo, ele vai subir, certo? Deixando mais frio esse ponto aqui e empurrando o oceano para cá. Se eu visualizar isso no mapa, seria basicamente o seguinte: à medida que o vento alísio sopra de leste para oeste, o normal é que o oceano fique mais quente nessa porção aqui, ó. Logicamente, se ele fica mais quente aqui, o que que vai acontecer? Ele vai evaporar nesse ponto, vai condensar e vai precipitar aqui na região da Indonésia. Quando ele descer aqui, ele vai descer como? Como é que ele desceria? Já que ele evaporou aqui na região da Indonésia, subiu, condensou, choveu, desceu aqui seco. Mas o que que gera o vento? Então, assim, o que que... Na verdade, não é que ela sobe, né, Maria? É o seguinte, é porque quando você vai empurrando a água da superfície, você vai dando espaço para que a água fria suba, né? Ela vai ressurgindo, né? De uma ressurgência. É por isso, gente, que a gente estudou a corrente de Humboldt. Lembra que o oceano é mais frio no Chile? Porque ressurgência é intensificada lá. E é por isso também que o Chile é uma referência em pescados, porque como existe a ressurgência, o que vem do fundo do mar carrega nutrientes, então os peixes tendem a se concentrar nessas proximidades do Chile aí. Quando há o El Niño, gente, né, e aí há uma inversão. Por que que é uma inversão? Deixa eu pegar aqui esse gráfico, tá? Vou reproduzi-lo. Urgência, vou colocar ele aqui embaixo. Quando há o El Niño, o que que acontece? Os ventos alísios, eles estão enfraquecidos. E como eles estão enfraquecidos, eles não vão conseguir empurrar a superfície quente até a região da Indonésia, gerando-se um problema. Por que que vai gerar um problema? Deixa eu explicar aqui para vocês. O vento alísio, ele está fraco. Até hoje não se sabe basicamente por que que ele enfraquece, mas isso tem a ver com a dinâmica mesmo dos ventos alísios. E aí você vai ter aqui uma superfície mais estável, ou seja, ele não vai conseguir empurrar com tanta força. E aí acontece que na parte central
do oceano, você vai ter uma temperatura mais quente. Então, quando o livro diz que o El Niño é o aquecimento da água do Pacífico, isso tem a ver não porque, né, a temperatura houve um aumento considerável, foi porque estagnou um pouco mais no centro, já que o vento alísio, nesse caso, que geraria, né, uma intensidade de circulação, fica mais enfraquecido. Aí você vai ter o que aqui no oceano? Vai subir, certo? Lembrando que eu estou desenhando que essa célula fica aqui nesse ponto, tá, gente? Então, assim, vai subir, vai condensar, e quando o ar descer na região da Indonésia, ele vai descer como? E no nordeste do Brasil? Como é que ele Seco. desceria? Seco. Perfeito. O Laninha, ele é o contrário. Ao invés do vento alísio estar enfraquecido, ele está fortalecido. Então, eu vou empurrar a superfície quente do oceano com mais intensidade para a região da Indonésia. E vai chover mais lá e vai descer nos dois polos secos. Perfeito? Essa introdução tá ok para vocês? Tá ok. Então, deixa eu colocar aqui para vocês um detalhe importante. Vamos lá. Esse site, gente, ele é muito bom e é gratuito, tá bom? Não tem por que você pesquisar em outro lugar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Você vai colocar assim no Google, Laninha e El Niño INPE, tá vendo aqui, ó? Laninha e El Niño INPE, que é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí vai aparecer essa página aqui e ele vai ter um texto, ó, observem aqui, ó, sobre o El Niño e o Laninha. Vai dar aqui uma ideia, né, das condições atuais do ENOS, né, que é uma sigla que a gente utiliza de El Niño Oscilação Sul, que é para quando está uma situação normal. Aí aqui embaixo, ó, ele vai ter o El Niño, tá vendo, com mapas e tudo, o Laninha aqui desse lado. Aí você tem um maisinho aqui, ó, clicou no mais, aí ele vai abrir só o El Niño. Observe como a temperatura do oceano fica no meio do Oceano Pacífico aí, ó. O que vocês percebem, ó, utilizando esse gráfico aí? O que acontece de fato? A temperatura no centro aumenta muito. Aumenta muito. Isso vai fazer com que o ar quente suba aqui, chova no oceano e desça aqui no nordeste do Brasil e aqui seco, né? Então, essa é a consequência que você vai ter. O que nós percebemos, portanto, aqui, ó, nesse caso, é que existe um enfraquecimento do alísio, porque o normal é empurrar essa superfície quente até aqui. Aí ele coloca aqui embaixo, ó, o exemplo que eu dei da piscina, ele vai falar. Então, observa que aqui o vento está empurrando com mais intensidade, numa situação normal. E aí a água quente, ela fica mais voltada para a região do Pacífico, permitindo esse espaço subir aqui, ó, o ar frio subir, tá vendo? Que é o fenômeno chamado de ressurgência. Quando há uma situação normal, você tem um vento alísio empurrando nesse sentido, e aí o que acontece? Você vai ter uma concentração aqui em torno da Indonésia. Portanto, aqui você vai ter chuva, descendo aqui, seco. No El Niño, você não tem essa força dos ventos alísios, então vai concentrar aqui, ó, o ar em torno do oceano, do meio do oceano Pacífico. Então vai subir, vai condensar e vai chover no oceano. Quando descer aqui nos extremos, os extremos seriam a Indonésia para cá e aqui o Brasil, você vai ter, portanto, né, seca no Nordeste e seca na Indonésia. Perfeito? O Laninha é o contrário, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico. Você vem aqui em Laninha, tá? Clica aqui no maisinho, ó. Aí vai mostrar aqui a temperatura menor, em torno de 2, 3 graus, assim por diante. E aqui embaixo, ó, você vai perceber, em uma situação normal, eu já empurro a superfície quente para a região da Indonésia. Com o Laninha, a intensidade dele é bem maior, já chega aqui com muito mais intensidade, tá vendo aqui, ó? Com mais força. Aí vai provocar chuvas nessa região aqui, ó, nessa região, descendo aqui seco. Perfeito? Ok, meus amores? Tá claro aí Ok. para você? Aí aqui, Claríssimo. pronto, vamos ver aqui os mapas. Olha, não estão tão bons quanto o meu, mas, né? Vamos mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo salvar ele aqui, fica melhor.
mas aqui também tá triste, né, o mapa, né? Bora lá. Compartilhar aqui o mapa. Observem aqui, ó. Em uma situação de El Niño, né, e começando em dezembro, janeiro e fevereiro, nas vésperas de Natal, o oceano fica mais quente aqui no Pacífico. Então, o que que vai acontecer? Você vai ter uma evaporação aqui, chove aqui e retorna tanto para a Indonésia como para o Nordeste do Brasil como seco. Inclusive, das consequências para o Brasil, é a que mais cai no vestibular, que é a seca na região Nordeste e aumenta a temperatura no Sul, que é um aspecto positivo do El Niño, né? Por que é um aspecto positivo? Porque quando aumenta a temperatura do Sul, nesse período de inverno, não tem a geada, né? Principalmente no período de inverno, que eu digo, né, no período de junho para frente. Porque o El Niño ele começa nas vésperas de Natal, mas ele vai até o outro ano, entendeu? Ele chega a interferir até 2, 3 anos depois. E aí na estação de inverno seguinte, que é no mês de junho, você não vai ter a chamada geada, ou seja, você tem um orvalho, mas não tem um congelamento. E o agricultor gosta porque você não vai ter a queima da plantação, né, já que o orvalho é bom e a geada é ruim nesse sentido aqui, tá bom? Voltando aqui, deixa eu só colocar o outro mapa. O Laninha acontece o fenômeno contrário. Deixa eu baixar ele aqui só um segundinho. E esses mapas todos estão lá, tá, gente? No site depois. No caso do Laninha, como você tem um enfraquecimento dos ventos alísios, você vai perceber, portanto, que você vai empurrar com mais intensidade o ar quente aqui. Então, como você empurra com mais intensidade, aqui que vai subir o ar e vai chover. Descendo nesse ponto e nesse o ar descendo já sem umidade. Então, você empurra com mais intensidade o ar quente para cá, há mais evaporação, o ar sobe, condensa e precipita aqui, descendo no leste da África seco e descendo aqui também seco. O Brasil, que tinha seca no El Niño no Nordeste mais intensa, aumenta as chuvas no leste e Nordeste, e no El Niño, que ficava, né, mais quente, nesse caso vai ficar mais frio, aí vai ter mais geada. Então, Laninha é pior do que o El Niño para os agricultores do sul do Brasil. Professor, com que frequência acontece o El Niño e Laninha? Não existe uma frequência assim como eu posso dizer para vocês. Uma frequência linear a cada 2 anos e tudo mais. A gente sabe que, né, com o aquecimento global, a intensificação desses fenômenos tem aumentado, entendeu? Aumentado, mas não é causado, né, o aquecimento global não causa El Niño, ele é um fenômeno natural, só que as ocorrências deles têm mudado um pouco. E aqui nesse ponto, não sei se vocês viram clicando, tem as últimas ocorrências do El Niño e as últimas ocorrências do Laninha. Então, quando você clica aqui, ó, tem as ocorrências. E ele até classifica, ó, por exemplo, o último El Niño que nós tivemos foi entre 2015 e 2016. Ele começa em dezembro e se estende até 2016. E ele foi forte, ó. Aí aqui nós tivemos os últimos moderados. Antes de 2015, o último foi 2009, 2006 e 2002. E aí tem um ano que ele é mais fraco, como aconteceu em 92 e 93, e tem anos que ele é mais forte, então ele provoca intensa seca no Nordeste. O Laninha, vamos pegar aqui as últimas ocorrências, o último que nós tivemos, né, todos eles, graças a Deus, são moderados, eles não são fortes. Nós tivemos, desde a década de 70 até a atualidade, na 54, né, nós tivemos ou fraco ou moderado. O último forte nós tivemos de 49 a 50, tá bom? Então, dá uma lida depois com calma. Perfeito? Alguma pergunta, meus amores? Nenhuma. Deixa eu olhar aqui o chat. Pronto. Vamos lá, meus amores. Vamos encerrar hoje, né, a aula, esses 15 minutos finais, falando um pouquinho, introduzindo o próximo capítulo, que é o capítulo de espaço urbano. Por que vocês acham que é tão importante estudar o espaço urbano? Por que é tão importante? Entender as necessidades do meio em que a gente vive? Tendo nós, os outros, em sua grande maioria, vivem em cidades.
né? Então, primeiro a gente vai discutir... Oi, Júlia. Tá me ouvindo? A Gia botou o Júlia aqui. Perfeitamente, né? Que são as chamadas cidades sustentáveis, Maria Cristina. E deve ter bugado aqui, mas é a internet, viu? Ou o excesso de beleza da minha parte que o Teams não está suportando. Pera aí, gente. Olha agora. Aí tem uma pessoa também bonita, né? Para concorrer com a minha beleza agora. Deixa eu só ligar aqui o carregador, gente. Pode ser que esteja dando falha no Windows. Só um segundinho. Gostei muito das respostas de vocês, viu? É realmente isso aí. A questão política, a questão de ter uma cidade mais sustentável. Mas no início eu estava esperando a resposta mais simples, né? Não tão complexa e tão boa como a de vocês. Eu estava esperando a resposta tipo assim, né? Mais de 80% da população mundial vive em cidades. Então, estudar cidades é fundamental para, como a Maria Cristina colocou, nós termos uma qualidade de vida maior, né? Melhor, né? Só um minutinho. Meus amores, então vamos lá. Então, as respostas de vocês foram muito boas, né? Então, basicamente é isso. Eu queria introduzir o assunto com uma frase que tem no capítulo, acho que é página 79, se não me engano, eu já confirmo para vocês. É página 79, perfeito. Deixa eu aumentar aqui, tá? E essa frase aqui do Kofi Annan, foi por muito tempo o secretário-geral das Nações Unidas. Então, deixa eu colocar aqui demarcado. Alguém lê para mim, por favor, essa frase? As cidades mundiais são simultaneamente lugares grandes, de grande progresso e profunda privação. As áreas rurais sempre foram mais conhecidas face da pobreza. Mas a pobreza urbana pode ser simplesmente tão intensa, desumana e ameaçadora para a vida. Pronto. Alguém me explica essa frase aí, por favor? Alguém consegue entender o que está escrito aí? E aí? Quem gosta de explicar essa frase? Não sei se eu saberia explicar, não. Sei que não sei. Ou não sei que sei, né? E aí, Laura? O que você entendeu na frase, Mateusão? Tipo assim, eu não sei se tá certo, mas eu vou tentar. Pois vai, vai lá. Quando ele fala das cidades mundiais são um lugar de grande progresso e profunda privação, é porque nas cidades com a urbanização está muito grande, também como eu falo, todos os projetos econômicos muitas vezes são virados para o setor privado, onde tem muitas fábricas, entre outras coisas que, no geral, fazem a economia do país proceder. E quando ele fala que as áreas rurais elas sempre foram conhecidas como fase da pobreza, eu acho que está relacionado porque lá não, tipo, tem a relação com o sistema. Eita, esqueci o nome do sistema. Mas, enfim, do capitalismo, mas a pobreza urbana ela pode ser até mais intensa do que a pobreza relacionada às áreas rurais, porque na cidade é tudo corre em volta do capitalismo. Então, se você não está associado a alguma fábrica, ou então se você não é concursado, vamos assim dizer, você não está dentro daquele âmbito, você acaba sendo deixado para o plano abstrato e você não vai estar inserido naquela sociedade. Então, você vai estar numa situação desumana, porque você não vai ter como lucrar, vamos dizer assim. Enquanto no âmbito rural, por mais que você não tenha todo aquele conforto que pode ser provido para você no meio urbano, você pode, por exemplo, tirar todo o seu sustento do meio natural, entendeu? Não sei se é isso, mas eu acho que é isso. Vamos então assim, vamos delinear. Vocês estão respondendo muito bem, até melhor do que eu esperava, tá? Eu vou começar pelo final da frase, depois eu vou para o início, pode ser assim?
O Iardo colocou assim, né? A pobreza rural seria associada com problemas de produção individual. Já a pobreza urbana é associada com a exclusão da sociedade e do sistema como um todo, sendo mais punitiva do que a rural. Ele fala bem isso no final do texto, diz assim, ó, pobreza existe na zona rural, existe na zona urbana, isso é fato. Só que a pobreza da zona rural ela é muito mais cruel, ela é muito mais intensa. Porque o que um pobre pode fazer no campo para tentar sobreviver? O que normalmente acontece na cidade brasileira, na zona rural? O que um pobre faz? Ele poderia pegar alguma coisa do sustento natural, por exemplo, pegar uma fruta de uma árvore para se alimentar ou alguma coisa assim. Ele pode caçar, ele pode plantar, que é a chamada agricultura de subsistência. Ele pode, né, viver com o básico. Normalmente ele não vai pagar um aluguel tão caro, normalmente é o proprietário da casa dele, né, ou de um pequeno terreno, enfim. Ou ele vive, por exemplo, em um local lá qualquer, mas ele tem agricultura de subsistência, ele ainda pode tentar sair dessa, né? A energia, o quilowatt-hora não é tão caro. Às vezes ele consegue ter um recurso hídrico perto de um rio, alguma coisa do tipo, que não é tão poluído. Quando a pessoa vai viver numa cidade, ela não vai pegar água de um rio que é poluído. Ela tem um quilowatt-hora mais caro, ela tem que pagar aluguel, né? Ela tem que comprar um gás mais caro, ela não tem tanta lenha para queimar ali, entendeu? Para fazer desmatamento. Então, viver numa cidade é muito caro, o custo de vida é muito elevado. Então, a pobreza ela é muito mais massacrante, se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Você pega, por exemplo, agora no Brasil, a gente fez uma reforma, né? Abre aspas, reforma, agora aumentamos a conta de energia, né? E eu já passei por 2 apagões, aliás, passei por um, espero passar por esse. Mas em 2001 foi mais justo o que o Fernando Henrique fez. Por que ele foi mais justo? Você colocava uma cota de gasto de energia e quem passasse da cota pagava um quilowatt-hora mais caro. Porque, entenda só, você não pode pegar uma pessoa que é pobre, que tem basicamente uma geladeira, uma TV e um ventilador, para ele pagar o mesmo quilowatt-hora de quem tem muito mais coisa na sua casa. Então, o ideal é você, por exemplo, colocar uma meta, quem passa dessa cota mensal pagaria mais caro. Da forma que foi feito, o quilowatt vai ficar caro para todo mundo, então isso intensifica a pobreza. Até porque quando você mexe em energia, transporte, tudo, você aumenta, né? Você gera inflação, você aumenta o custo geral dos produtos, né? Então é muito mais massacrante a pobreza urbana do que a rural. Tá claro isso? Pobreza rural seria a falta de terra, o trabalho em condições análogas à escravidão pelos senhores da terra, etc. Já a pobreza urbana e pelo isolamento social de pessoas marginalizadas sendo colocadas em lugares horríveis, em estruturas sem água, saneamento, etc., como mais favela. Perfeito. Perfeito. Realmente, né, não tem sentido ter menos e ter que pagar mais, exatamente. Exatamente. O horário de verão ele serve justamente para você gerar essa economia aí, né? Mas aí, como o presidente não gosta, ele não botou. Né? Aí vamos lá, olha só. Focando aqui um pouquinho, a frase dele basicamente é dizendo que a pobreza é mais intensa. Então a gente já respondeu bem essa parte. Eu queria colocar agora no chat, né, o conceito de urbanização na geografia, ele assume 2 perspectivas. Urbanização. Primeiro ponto de vista de urbanização. Urbanização seria visto do ponto de vista de paisagem. Segundo ponto, de adensamento demográfico. Como resultado do êxodo rural. Então, nós temos 2 perspectivas na geografia para o conceito de urbanização. Paisagem, né, que é um conceito mais básico. Então, por exemplo, já fizeram questões lá no ensino fundamental, onde a professora pergunta assim, onde eu tenho, o que eu tenho na cidade que eu não tenho no campo? Já fizeram questões assim? Que é onde você tem que analisar a paisagem e, ao analisar a paisagem, você compara o que tem na cidade, o que tem no campo, aí o aluno coloca, tem shopping, tem isso na cidade, no campo tem isso, tem isso, tem isso. Já fizeram exercício assim? Então, o fator diferenciador ali é a paisagem, né? Que você vai comparar as 2 paisagens. Mas esse não é o significado mais importante para a geografia. O
O significado mais importante para a geografia é o de adensamento populacional, que é a concentração de pessoas. Né? O que acontece, por exemplo, o que é urbano, o que é um país urbanizado? Um país urbanizado é quando você tem mais de 50% de sua população vivendo em cidades. E durante o ensino fundamental, esse conceito que eu estou dando, da segunda perspectiva, você estuda em vários momentos, certo? Como, por exemplo, para explicar aqui para vocês, lá no 7º ano, você está no Brasil, você vai entender que até da década de 60, 70, o Brasil era um país essencialmente rural, ou seja, que a maior parte da população brasileira vivia no campo. De 60 para 70, acontece um fator no Brasil de modificação que a maior parte passa a ser das cidades. Nós temos países urbanizados, lembram? E aí você passa a associar isso ao quê? Com a indústria, porque o Sudeste cresce, né, com a indústria, tem oferta de emprego, as pessoas migram para o Sudeste, do Nordeste para o Sudeste, assim por diante, e aí é um adensamento maior na cidade de São Paulo e em torno dela, naquelas cidades, para as pessoas trabalharem na indústria. Então, percebam que a gente associa já desde o 7º ano indústria e adensamento populacional. Façam a ressalva. A indústria, ela precede, aliás, a cidade precede a indústria. Tanto é que quando nós estudamos, nós sabemos que as primeiras cidades tinham uma burguesia. E a burguesia era quem? Era a figura de quem? Era do que tinha a fábrica, do dono da indústria? Quem era a burguesia inicialmente? Quem era a burguesia? Ou os burgos do alemão, né, que vivem em cidade ou mercadores, comerciantes. Exatamente. Depois, com a Revolução Industrial, é que as coisas modificaram. Então, não é que a indústria cria, né, os comerciantes, William, né, que eram os burgueses que viviam nas cidades. E não é que a indústria cria a cidade, porque a cidade é anterior à indústria, mas, como diria um grande pensador francês, né, Henri Lefebvre, ele vai dizer o seguinte: a indústria acelera o processo de urbanização, porque ela gera uma oferta de demasia de emprego, as pessoas tendem a migrar para essas cidades. Aconteceu no Brasil, aconteceu em Londres, né? Claro que em Londres houve a lei do cercamento, vocês estão estudando, né? E quando gerou a lei de cercamento, a população mais pobre que não tinha terra teve que migrar para as cidades, para trabalhar nas indústrias. Isso gerou um crescimento urbano muito mais forte. Então, a indústria acelera o processo de urbanização. Esse conceito acontece em vários momentos da vida acadêmica de vocês, e nós vamos aprofundar um pouco no primeiro ano. Hoje mesmo eu estava dando aula para o 8º ano, e lá eles estão estudando aqueles espaços industriais, se vocês lembram, que é o Snow Belt no nordeste dos Estados Unidos e o Sun Belt que fica no sul e na costa oeste. O Snow Belt eram as colônias do norte, para primeiras se desenvolver, tecnologia de primeira e segunda revolução industrial, e o Sun Belt que fica no sul e na costa oeste da terceira revolução, né? Parte de TI, tecnologia de informação no Vale do Silício. E aí nós, comparando lá o mapa de urbanização, você percebe que os Estados Unidos tem 3 megalópolis. Boswash, pega os extremos, tá? Boston e Washington, Chips, que é Chicago e Pittsburgh, e Sansan, na costa oeste, que é São Francisco e San Diego. Então, o aluno já consegue ver ali que onde tem mais indústria, onde tem mais oferta de emprego, as pessoas tendem a morar mais. Entendeu? Então, existem vários momentos da vida de vocês que a gente relaciona indústria, desenvolvimento ou concentração populacional. Perfeito, Maria Cristina e Ardo. A gente trabalhou muito nessa questão do êxodo rural brasileiro associada com o crescimento. Então, isso é clássico na geografia, é o fator. Gente, a cidade não se constrói e as pessoas vão morar lá. É o contrário, as pessoas vão morar lá e a cidade se constrói. Porque à medida que há adensamento, as pessoas têm demandas por escolas, padarias, hospitais, e aí a cidade desenvolve, entendeu? Quanto mais pessoas concentradas, maior será a demanda, portanto, de serviços que tendem a desenvolver o espaço. Então, essas associações agora, nós vamos trabalhar e principalmente focar nessa relação. Para encerrar, só um ponto. Quando ele fala que na cidade existem privações, é que ele está dizendo que, por exemplo, onde você tem favelas, você tem privações de saneamento básico, você tem privações de qualidade de vida, de hospitais de qualidade, de educação de qualidade. É isso que ele está falando, que a mesma cidade que tem um rico, tem o que tem privação de recursos básicos.
Muito bem. Rapaz, gostei da participação de vocês, viu? Como diria minha tatazinha. Rapaz, gostei de ver. Meus amores, a gente encerra a aula aqui hoje, né? Muito bem. Hoje não deu tempo de eu mostrar a imagem, mas a gente vai ver vários exemplos, Maria Cristina, de desigualdade social durante essas explicações. E pensando em uma sociedade mais justa, claramente. Eu queria que hoje vocês lessem o capítulo 3, tá bom? Fizessem um resumo dele, se possível aquele organograma que eu ensinei vocês fazerem, né? Que ficou de prática para todos os capítulos que vocês lerem, fazer aquele organograma, organizar as principais ideias para que vocês possam participar tão bem como vocês participaram hoje, tá bom? Bom dia, meus amores, para vocês. Boa quinta-feira. Tchau, tchau. Mais, André.